Você já parou para pensar no que acontece com seus ovários ao longo da vida? Por que algumas mulheres enfrentam dificuldades para engravidar após os 35 anos? Qual a relação dos fogachos com o ovário? E existe alguma maneira de atrasar a menopausa? Quer saber mais? Então preste atenção nesse vídeo que é disso que eu vou falar. Como seu ovário envelhece e o que você pode fazer para retardar essa evolução. Antes de explicar o que acontece com o envelhecimento, eu preciso falar um pouco sobre como funcionam os ovários. As mulheres nascem com 2 ovários, um de cada lado do útero, próximo às trompas. Os ovários são órgãos incríveis. Eles são como 2 pequenas fábricas no corpo da mulher, responsável por 2 funções super importantes. A primeira, produzir óvulos para engravidar, e a segunda, produzir hormônios. Vamos entender como isso funciona nas diferentes fases da vida? Na infância, os ovários estão praticamente dormindo. Eles já existem, mas ainda não estão trabalhando a todo vapor. Na puberdade, é como se alguém ligasse o interruptor. Os ovários começam a produzir hormônios como estrogênio e a progesterona. São esses hormônios que fazem o corpo da menina se transformar em um corpo de mulher. Os seios crescem, aparecem os pelos pubianos, os quadris se alargam e começa a menstruação. Na vida adulta, os ovários estão no auge. Todo mês, eles liberam um óvulo. Isso é a ovulação. Se esse óvulo encontrar o espermatozoide, pode acontecer uma gravidez. Os hormônios produzidos pelo ovário nessa fase também ajudam a manter os ossos fortes, a pele bonita, o cérebro funcionando bem e diminuir o seu risco cardiovascular, de infarto e de derrame. Mas e o envelhecimento? O que acontece com os ovários? O primeiro ponto que quero destacar é em relação à reserva ovariana. Vocês sabiam que quando uma menina nasce, ela já tem todos os óvulos que vai ter na vida? Isso mesmo! Ao nascer, cada ovário tem cerca de 1 milhão de folículos, que são estruturas que contêm os óvulos. Mas espera só para ver o que acontece. Na puberdade, esse número já caiu para cerca de 300 mil a 400 mil. E a cada mês, cerca de 1.000 folículos começam a se desenvolver, mas geralmente apenas um chega à ovulação. E os outros? Eles simplesmente atrofiam, desaparecem. É como se a natureza fizesse uma seleção natural, escolhendo sempre o melhor óvulo disponível. E aqui vem um detalhe importante. À medida que envelhecemos, não só a quantidade de óvulos diminui, mas a qualidade deles também. É como se os melhores óvulos fossem usados primeiro, deixando os de qualidade inferior para o final. Isso explica por que é mais difícil engravidar, principalmente após os 35 anos, e porque aumentam os riscos de problemas genéticos em gravidezes tardias. Aos 30 anos, restam cerca de 100 mil folículos. Aos 40, esse número cai para cerca de 10 mil, e na menopausa, restam apenas cerca de 1.000 folículos. E em relação à parte hormonal? A partir dos 35 anos, os ovários começam a trabalhar mais devagar. Dos 40 aos 50, as mudanças ficam mais evidentes. A produção de hormônios começa a oscilar. É por isso que muitas mulheres nessa idade têm mudanças no ciclo menstrual. Às vezes ele fica mais curto, às vezes mais longo. Depois dos 50, na maioria das mulheres, os ovários praticamente se aposentam. Eles param de liberar óvulos e a produção de hormônios cai drasticamente. É aí que chega a menopausa. Consideramos que a mulher está na menopausa quando ela completa 1 ano sem menstruar. Devido à perda da sua função nessa fase, o ovário vai diminuindo de tamanho, e é comum não serem mais vistos em ultrassons após a menopausa. E quais são os sinais desse envelhecimento dos ovários? Vamos falar dos 7 principais. Primeiro, irregularidade menstrual. O ciclo fica imprevisível, às vezes vem, às vezes não. Segundo, ondas de calor, aqueles famosos calorões que aparecem de repente. Terceiro, alterações de humor. Irritabilidade, ansiedade, mudanças rápidas de humor, cansaço e fadiga. Quarto, alterações de sono. Quinto, alterações de memória, como dificuldade em achar palavras ou se lembrar das coisas. Sexto, ressecamento vaginal. A região íntima fica mais seca, o que pode causar desconforto. Sétimo, diminuição da libido. Além disso, com menos estrogênio circulando, aumenta o risco de osteoporose e de doenças cardiovasculares. Agora, você deve estar se perguntando, mas isso acontece de repente? Na verdade, não. É um processo gradual que começa por volta dos 35 anos, mas se torna mais evidente após os 45. E aí vem a pergunta que muitas mulheres fazem. Tem como retardar essas mudanças? Existem algumas coisas que podem ajudar a manter nossos ovários saudáveis por mais tempo. 1. Não fumar. Mulheres tabagistas têm uma maior chance de entrar na menopausa antes, quando comparadas àquelas que não fumam. 2. Ter uma alimentação saudável e balanceada, que contenha frutas, legumes, cereais e carnes magras, podem ajudar. 3. Realizar exercícios físicos regulares. E a terapia de reposição hormonal? Ela retarda o aparecimento da menopausa? Não. Como falei, a menopausa acontece quando o ovário perde a sua função reprodutiva e hormonal. A reposição hormonal consiste em repor esses hormônios para aliviar os sintomas da menopausa, mas não melhora a função do ovário. Lembre-se, envelhecer faz parte da vida.
Seguindo essas dicas, esse processo pode ser muito mais tranquilo e com menos impacto na sua qualidade de vida. E é claro, se notar qualquer alteração preocupante no seu ciclo ou sintomas, procure um ginecologista. Se tiver interesse em saber mais sobre envelhecimento, clique aqui. Temos uma série de vídeos explicando o envelhecimento de diferentes partes do corpo. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal Doutora Ajuda clicando aqui. Envelhecer é inevitável, mas envelhecer bem é uma escolha. E essa escolha começa com conhecimento. Esse é o objetivo do canal Doutora Ajuda.